Olá, alunos! Como vocês estão? Meu nome é Keila Batista, sou professora de História e vamos aí continuar discutindo sobre essa nossa disciplina, né, que faz parte aí do nosso currículo. A nossa aula de hoje é a aula de número 31, né? Já estamos aí nos aproximando da finalização dos nossos encontros, né? Fico muito feliz de estar com vocês nesse período. E hoje, pessoal, nós vamos discutir um assunto que, na verdade, ele é discutido geralmente no começo, né? Mas como nós tivemos aí essa pandemia, que nós não sabíamos até quando iríamos ter esse tipo de aula, né? Eu trouxe, então, agora para a gente conversar sobre isso, que é história e memória, a relação, né, da história com a memória, porque apesar de parecer para a gente que são nomes que são semelhantes, são termos semelhantes, a gente tem aí diferenças, né? História e memória, elas têm as suas diferenças, elas se utilizam, a história se utiliza da memória, mas não quer dizer necessariamente que é a história, tá, pessoal? E também nós vamos discutir aqui a memória na perspectiva das ciências humanas, principalmente na perspectiva da história, né? Porque a memória também é discutida em vários outros campos, né? Psicologia, também na sociologia, mas a gente vai discutir aqui na perspectiva histórica, tá bom, pessoal? A história, né, como vocês já sabem, né, é o que diferencia o ser humano dos demais animais e a sua capacidade de transformar a natureza, de produzir, então, cultura, né? O homem, ele, a partir do contato com a natureza, com o outro homem, ele vai, então, produzindo cultura e também vai fazendo história, né? Como a gente discutiu no começo, desde que o homem surgiu, se relacionou, a gente tem, então, a história. E historien, né, em grego antigo, é procurar saber, informar-se. Enquanto campo de saber, a história tem como objetivo, né, interpretar a ação humana em suas diferentes temporalidades, né? Então, aí fazer essa leitura desses tempos. A memória e a mudança histórica nas últimas décadas, né? Eu tenho aqui um trechinho de uma fala do Eric Hobsbawm, que é um historiador muito conhecido aí do século, estudou o século XIX, século XX, um historiador maravilhoso, que ele diz assim: a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca no fim do segundo milênio, né? Então, o historiador aqui, ele vem lembrar, né, o que as pessoas esquecem dentro dessa conjuntura aí dos fatos sociais, né? E por que a memória, pessoal? A memória e a formação de profissionais em ciências humanas, né? Especialmente história, como eu falei para vocês, que a história se utiliza dessa memória para construir também os fatos, né? Mas não é assim tão se utiliza. A história também ela vai olhar a memória com uma certa posição crítica, tá, pessoal? A memória e a mudança histórica, né, nas últimas décadas, como vai mudando também essa questão da memória, né? A memória como campo de reflexão e alimentado o debate historiográfico, e a memória e os desafios do mundo atual, a ética e a utopia, né? O que seria a ética, então, o que seria aí uma utopia dentro dessa questão da memória, tá, pessoal? E aí, o que a gente tem no mundo? A gente tem, né, esse mundo global, né? Com deslocamentos globalizantes. Então, esses deslocamentos populacionais, aí a gente está falando de sujeitos históricos que carregam suas memórias, né? E aí essas memórias, elas também são ressignificadas a partir do momento que eles chegam em outro espaço, né? Então, essa memória, ela vai ajudar a construir aí essa identidade e também essa narrativa aí do homem migrante, tá, pessoal? Outra questão dessa memória é com relação a essas perdas materiais subjetivas, né? Perdas materiais, a gente pode até falar agora do nosso contexto que nós estamos vivendo no mundo todo, né? Que é essa crise aí do coronavírus, quantas mortes nós tivemos, quantas percas, quantas mortes coletivas, né? Como isso vai ser depois trabalhado pela história, como a memória das pessoas que trabalharam, as pessoas que perderam muitas pessoas, as pessoas
que não foram abaladas por essa crise mundial, né? Como essas memórias vão também constituir, então, esse fato para a nossa geração futura, né? Espero que isso acabe logo com a ciência e a vacinação, né, pessoal? E aí também a gente tem, pessoal, uma questão muito importante que é a memória, a identidade e a cidadania, né? Porque do vínculo com o passado se extrai a força para a formação, então, da nossa identidade, do que a gente é. A memória como alimento que permite, então, a constituição de novas identidades, né? Eu vou repercutir aqueles laços sociais, né? Eu vou levar, a partir da vivência do meu meio social, da minha mãe, né? Eu sou acriana, filha de uma nordestina com uma acriana, então a questão do Nordeste vai estar atrelada às questões que forem narrando acerca aí da minha memória, tá, pessoal? A memória como resistência à pulverização, né, que é pulverização, que é a extinção, né, a virar pó, a memória como resistência que faz lembrar de fato quem é, e ela está na raiz de movimentos identitários, sociais ou políticos, né, e de afirmação de novas subjetividades e de novas cidadanias. Então, a memória a gente vê aí bem presente nesses movimentos de minoria, movimentos políticos, movimentos sociais, porque ela tem a ver com a identidade. Eu só consigo me perceber enquanto mulher, uma mulher negra, criana, professora de história, porque eu estou nessa... porque eu tenho a minha identidade construída a partir dos laços sociais que eu tenho, a partir da memória, né? Que eu vou, então, aí traçando para mim como um indivíduo social e político, né, pessoal? Aí a gente tem questões aí sobre a história, né? A história ela vai trabalhar, então, aí com registros, né? A história tem a questão do distanciamento. Para a gente analisar um fato histórico, a gente tem que esperar algum tempo. Anos, 10 anos, décadas, né? Ou até séculos para se analisar de fato um período histórico, né? A história trabalha com a problematização, a crítica, a história critica os documentos, não os tem assim como verdade absoluta, e também a reflexão, né? Aposta então nessa descontinuidade entre o presente e o passado, como se fosse tudo uma coisa linear, a reconstrução do que não existe mais, denuncia e investiga alguns aspectos ignorados pela memória, porque a nossa memória, a gente tem algumas coisas que lembra, outras que não, que a gente vai discutir já já sobre isso. E aí a gente tem a memória, né? A memória constrói uma linha reta com o passado, se alimenta de lembranças vagas, sem críticas fontes, né? Explica-se pelo presente, os apelos do presente que nos explicam por que a memória retira do passado apenas alguns elementos que possam lhe dar forma. E claro que a memória é seletiva, né? Então, dentro desse contexto de memória social compartilhada, memória coletiva, a gente tem os fatos que são seletivos, né? E o historiador é a memória, né? A gente tem, então, a negação dessa memória, não dizendo que ela não é verídica, né? Mas a gente tem essa criticidade, a gente tem a história oral, né? A história que se constrói através dessas fontes orais, né? Já que ela é fragmentada e está em relação direta com o presente. Então, as memórias, elas são fontes históricas, né? Que ajudam, então, a saber o que tem sido lembrado por vários grupos sociais. E falando de memória, pessoal, a gente tem as memórias, né? A memória individual, né, que é a recordação de uma pessoa que só se torna fato social quando ela a expressa verbalmente para alguém, senão é só minha memória. A memória coletiva pertence a um determinado grupo, assegurando coesão e solidariedade, né? Juntando aí esses grupos. Então, a partir do momento que eu e outra pessoa do mesmo grupo, a gente divide uma experiência, ele já vai se tornando uma memória coletiva, né? E essa memória nacional, que ela unifica, né? Integra aí a nação, né? Trazendo harmonia, né? Resolvendo conflitos e trazendo também aquela questão de pertencimento nacional, tá, pessoal? E a gente tem a questão da memória coletiva, né? Que vai do individual para o coletivo, que são os fatos históricos, e principalmente aí personagens históricos, né? Porque uns são mais conhecidos e outros não. Aí a gente tem a seleção, né? A memória coletiva de lugares, tempo, né? Lugares coletivos, né? A gente tem desastres, né? Guerras, que aí esses fatos vão ficar nessa memória coletiva desse grupo social. A gente tem a memória nacional, como eu falei para vocês, a gente tem o 7 de setembro, a gente tem os momentos, né, que são lembrados, os desfiles, os feriados, isso vai
construindo então aí essa memória nacional, esses fatos que liga aí o brasileiro ao outro, né? Traz aí então uma questão de pertencimento. E os lugares de memória também, né? Que são vários espaços, não são só os museus, né? Mas a gente tem também assim monumentos, né? A gente tem praças que são espaços de memória, que guardam memórias de uma sociedade, de uma população, de um grupo social, tá, pessoal? E aí a gente tem aí o esquecimento, né? O que seria esse esquecimento, né? Que aí, então, a construção de memória, ela implica em escolhas entre os fatos do passado, que podem ser lembrados, e os fatos esquecidos, né? O não dito. E aí a gente tem também os projetos de esquecimento, que são fatos que não devem ser lembrados sob pena de ameaçar a unidade do grupo, questionando a sua identidade. Então, por que são projetos de esquecimento? Que são projetos construídos socialmente, politicamente, né? De alguns fatos que eles têm que ser esquecidos, sabe? Assim, algumas cidades que cometeram algumas questões, alguns grupos, né? Que fazem com que alguns fatos eles sejam selecionados para ser a memória oficial, a memória coletiva aí daquele espaço social, né? E os processos de repreensão e violência social e política, que seriam, então, esses processos que trazem sofrimento e ressentimento. Então, dentro do campo, né, dos autores que estudam a memória, o esquecimento, né? O que deve ser lembrado por uma sociedade e o que deve ser esquecido, né? A gente acha que não, mas toda uma conjuntura, um poder estabelecido, econômico, dirigente, ideológico, acabam escolhendo o que a gente, uma sociedade, precisa lembrar e precisa esquecer. Por isso que é interessante a gente sempre tentar ampliar, quando fala de fatos históricos, tentar sempre ver várias versões, várias linhas, vários historiadores, né? Porque os fatos sociais também, eles caem dentro dessa seleção para que não se seja lembrado, ok? Pessoal, e o nosso exercitando? Ó, temos um exercitando diferente hoje, né? Já estamos chegando no final aí dessas nossas aulas, já falamos muito aí de questões de Enem, objetivas, e o nosso exercitando de hoje é para vocês assistirem um filme aí na casa de vocês, né? Esse filme tem o link aí dele, ele está no YouTube, vocês coloquem a legenda, né? É um filme chamado Uma História Sem Passado, tá? Aqui a gente tem já a questão da adaptação para o inglês, né? Mas o nome do filme é Uma História Sem Passado, tá? É um filme de um adolescente, é um filme que trabalha, então, aí, esses conceitos históricos do que uma sociedade vai escolher para lembrar e o que uma sociedade vai escolher para esquecer, e a partir daí vai construir uma história, escrever uma história oficial, tá, pessoal? E aí vocês vão assistir o filme, né? Em tempos de pandemia, a ideia é que vocês façam aí uma chamada com os amigos de vocês da classe, aproveitam aí para conversar um pouco e façam uma discussão sobre o filme, né? Debatam então sobre o filme, porque esse filme vai trazer conceitos como memória, história, o esquecimento que a gente falou, memória coletiva, memória individual, ok, pessoal? Então façam aí, assistam então esse filme e depois façam um debate com os amigos próximos que quiserem acerca aí desses conceitos, ok? Então não esqueçam, né, de acessar aí a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula!